Jesus é o guia, muito paciente, está presente, quer seja onde for. Ele conhece meus pensamentos, todos os momentos é o meu bom protetor. Jesus bondoso, alegre aceita e não rejeita o pecador. Jesus bondoso, alegre aceita e não rejeita o pecador. Estou seguindo o seu caminho, é pedregoso, mas não o deixarei. Mesmo que seja muito penoso, eu vou contente, pois nele o céu terei. Nesse caminho eu não desisto, pois é de Cristo, não deixarei. Nesse caminho eu não desisto, pois é de Cristo, não deixarei. Uma boa noite a todos os membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul. Quem está convosco é o pastor Mário Hartmann, pastor dessa congregação. É uma satisfação os termos aqui também conosco. Então, abraço a todos os membros da congregação e a todos aqueles que nos visitam e que se ligam a nós sempre nesses momentos então de estudo bíblico. Boa noite aí para o seu Egon Cel, de São Lourenço do Sul. Muito bem-vindo, seu Egon. Deus o abençoe ricamente. Também Adelar Freeling, a Rose Ribeiro Schmeier. Deus guarde e abençoe também a você e a tua linda família. E o Marco Antônio Bush também, um abraço, Marco, também para ti, para os teus queridos. Deus abençoe. Então, Anice Grebin, lá de Humaitá, Rio Grande do Sul, município vizinho lá de Criciúmal. Deus guarde e abençoe você, Nice. Siga com Jesus e siga bem. Forte abraço aí também para ti e os teus queridos. Valdecir Machado Rodrigues, Deus abençoe ricamente. Então, Ayrson Darcy Wilner. Então, mais um dos nossos guerreiros. Também aí, Dona Silvana Kremer, um abraço aí também para Dona Hildika Koch. Enfim, Deus guarde e abençoe vocês. A Agnes Mantai, também a Silvia Hauenstein. É bom estarmos aqui nos reunindo, sempre bem-vindos. É uma satisfação aí ter vocês também conosco nos estudos bíblicos. A Dona Jurema Schneider, que foi a primeira a saudar, fazer a saudação, e também a Márcia Elisa Daman. Deus guarde e abençoe também aí, Márcia. É sempre bom a gente ter mais essa oportunidade de encontro, estudo na palavra, então, do nosso Deus. Aqui na congregação, esse momento acontece agora ao vivo aqui pelo Face e depois ele é disponibilizado também no YouTube, onde as pessoas têm a oportunidade de novamente terem esse momento, então, de estudo na palavra de Deus e serem fortalecidos na fé pela ação do Santo Espírito, do Espírito de Deus. Eu quero, nesse momento, convidar você, então, para nós falarmos, então, com Deus em oração. Eu vi também a saudação aqui do Astor da Silva, o Astor, forte abraço, Astor. O Astor que recebeu alta do hospital no dia de hoje, agora está em casa. Deus guarde e abençoe também, Astor, que possa seguir firme no amor e na graça de Deus
e que Deus, na ação através dos medicamentos, possa ir lhe restaurando a sua saúde. Também o Gilmar Nelson Grunewald, um abraço, Gilmar, né? Bom te ver aí, né? Forte abraço para ti, para tua família. Vamos com Jesus aí e vamos bem. E nesse momento da oração, queremos agradecer a Deus por tudo que Ele fez e faz por nós e pedir que Ele continue nos guardando e abençoando na sua graça e grande amor. Assim falamos com Deus, então, em oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, amado Pai, aqui estamos reunidos e juntos te rendemos graças, porque Tu és um Deus todo-poderoso, um Deus grande no amor e na misericórdia. Cada um de nós tem muitos motivos para te render graças, motivos particulares, motivos que são seus, mas de forma especial te agradecemos por Jesus, um motivo comum maior de toda a humanidade, pois Jesus, teu Filho amado, que tu enviaste, é o Salvador único e suficiente, é o único mediador entre os seres humanos e tu, ó Deus, porque foi Ele quem morreu e deu a vida em resgate por todos. Queremos nesse momento te agradecer porque Jesus por nós venceu o pecado, a morte e o diabo. Trouxe o perdão, a salvação, a vida eterna. Por nós cumpriu todos os mandamentos e pagou todos os pecados. Por Jesus sabemos o céu quando tu nos chamares e sabemos que tu estás aqui conosco em todos os dias, em todos os momentos. Queremos nesse momento, ó Deus, te agradecer também pela semana que tu tens nos dado, pela tua proteção, pela tua bênção e direção, dia após dia, também no dia de hoje, e porque tu nos motivaste a estarmos aqui reunidos em teu nome para juntos estudarmos a tua santa palavra. Perdoe os nossos pecados, aumentes a nossa fé, haja no coração e na mente de cada um pelo teu Santo Espírito, que recebamos de ti aquilo que precisamos para vivermos, sermos felizes e enfrentarmos as tribulações. Nós também queremos neste momento te louvar pela alta do Astor da Silva e queremos te pedir, ó Deus, continua cuidando desse teu servo, desse teu líder, que ele possa permanecer firme em Jesus e haja nele por intermédio das medicações, que ele venha ao restabelecimento, a uma qualidade de vida e que ele possa seguir assim no teu amor e na tua graça, certo? Também da tua presença em todos os dias e que ele possa viver em alegria e sentir de ti a força, o ânimo e a coragem em cada dia. Enfim, Senhor, também cuida dos idosos, dos enfermos, dos enlutados, de todos os demais que passam por situações especiais. Não desampares os teus filhos, o teu povo, mas que sejamos todos fortalecidos pelo teu Santo Espírito em Jesus, pois em Jesus estamos livres de uma vida vazia e sem propósito. Em nome de Jesus, a prova maior do teu amor por nós e pelo mundo, nós oramos. Amém. Queremos cantar nesse momento, então, mais um hino do Inário Louvai ao Senhor, o hino de número 81 do Inário Louvai ao Senhor, o hino Cristo Disse. Enquanto isso, também quero saudar, né, demais pessoas que se uniram também a nós agora, né, Dona Elaine Spitzer, também aqui da Congregação Cristo, o Desmar Dente, Dona Ilse Miller, também o Lorivaldo Nilo Lamp, forte abraço, Senhor Adelar Dreyer, aí, esse povo querido aí de Tupandi, né, Deus guarde e abençoe vocês aí, queridos e amados no Senhor. Também aqui a saudação aí ao Rudy Lamp, também o Silvério Ernie Schneider e a sua família, os seus queridos, Dona Ledi Schmidt, também muito bem-vinda. Deus guarde e abençoe também a vocês e os seus queridos, também aqui nesta noite em que nos reunimos para mais um estudo bíblico. Queremos cantar nesse momento do Inário Louvai ao Senhor, quem tem o Inário, né, o hino de número 81. Né? Enquanto isso, já vi também o Ruben Schmidt aí, lá de Panelinha, Dr. Maurício Cardoso, né? Povo querido também lá da paróquia de Maurício Cardoso, Deus guarde e abençoe vocês. Luiz César de Castro, olha só que bênção, Luiz, grande abraço, né? Luiz que recebeu aí uma homenagem especial lá em Porto Alegre, né? É o doutor Luiz César de Castro, Deus guarde e abençoe, Luiz, todos os dias, siga com Jesus e siga bem.
Também a Valquíria Schiller, de Nova Santa Rosa, Paraná. Olha que bênção. Terra bonita, cidade linda, que eu conheci, né, alguns anos atrás, né? Deus guarde e abençoe também aí a senhora e os seus queridos, que possam seguir firmes aí com Jesus. Márcia Bonenberg também se unindo a nós. Muito bem-vinda, Márcia. É bom ter você aqui também. Que Deus guarde, abençoe sempre, não permita vocês desanimarem, desesperarem jamais, mas que possam seguir sempre com Jesus, a prova maior do amor, do cuidado de Deus sobre todos, né? Também a Laides Zamarchi, lá de Chapecó, Santa Catarina, bem-vinda também, satisfação, dona Laides Zamarchi, né? E os seus queridos. Eu vejo que alguns estão compartilhando e várias pessoas se unindo também nos compartilhamentos, e vocês aí, né? Então, que bênção, olha que bacana. Então, mais pessoas se somam a nós nesse momento, então, de estudo da palavra. Então, nós vamos cantar agora o hino 81 do Inário Louvai ao Senhor, a música Cristo Disse, vós sois a luz do mundo. Muito bem, também a saudação a Simone Sivers e família. Bom vê-la aqui também, Simone, né? Forte abraço para você. E a Maria Odete Kirs, também aqui de Lajeado. Deus guarde e abençoe a vocês, que possam, pelo Espírito Santo, seguirem firmes com Jesus e nas certezas que só Jesus, então, pode dar. O estudo, então, dessa noite, conforme o costume, seguindo, então, uma publicação da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, né, a IELB, dentro da sequência de estudos, então, deste ano, na temática 2025, firmados no ensino que recebemos, conforme o cartaz que você vê também como pano de fundo aqui dessa transmissão. Então, esse caderno, publicação, então, aqui deste ano, da Igreja 2025, né, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. O estudo de hoje, então, é o estudo de número 12, página 96 do livrinho, quem tem o livrinho para acompanhar, destacando a obra de Cristo. É o título, a obra de Cristo. O texto bíblico é 1 Pedro 1, do versículo 18 ao versículo de número 23. A parte, então, da doutrina de hoje que estudamos é o segundo artigo do Credo Apostólico.
O estudo passado nós estudamos o primeiro artigo do Credo Apostólico. O primeiro artigo do Credo Apostólico: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Quando nós dizemos que Deus Pai é o Criador do céu e da terra, nós reconhecemos que Ele criou o universo, nos deu a vida, tudo que somos e temos, e preserva todas as coisas, o doador de toda a boa dádiva, ou seja, de tudo que nós temos. E nós somos, então, os administradores de todas essas boas dádivas que Deus concedeu, então, para nós. Aí o segundo artigo do Credo Apostólico, ele destaca a obra de Deus Filho, Jesus Cristo, que é a redenção, a salvação. A obra continuada de Jesus ele é o nosso mediador, ele é o nosso advogado, então, diante de Deus. Ou seja, por ele as nossas orações, os nossos pedidos chegam a Deus. Tanto que a Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador, que é Jesus, que deu a sua vida em resgate por todos. Isso é bíblico, isso é a palavra de Deus. E isso é o que realmente importa, então, para nós. Eu quero convidar você, para nós juntos confessarmos a fé nas palavras do Credo Apostólico, que é um credo ecumênico, então não é só um credo usado pela Igreja Luterana, mas é usado pelas igrejas cristãs, que foi escrito já antes, no tempo então de nossa Igreja-mãe, onde a igreja, reunidas em concílios, escreveu umas confissões de fé, dentro de um contexto, dentro de umas fragilidades e uns problemas que estavam sendo vividos em cada tempo. Por exemplo, e agora nós vamos usar o credo apostólico. O credo apostólico, o que é um credo? O credo é uma confissão de fé. Confissão de fé baseada no quê? Nos ensinos, por isso apostólico, é uma confissão de fé baseada no ensino de Deus a nós por intermédio dos apóstolos. Um resumo, podemos dizer assim, das principais doutrinas que Deus trouxe a nós a respeito de si próprio e da Santíssima Trindade através dos apóstolos. Por isso chamamos de credo apostólico. Então, o credo ele não é uma oração, mas ele é uma confissão de fé. Mas nós podemos usar, por exemplo, uma postura de oração, juntando as mãos, fechando os olhos, baixando a cabeça, diante do altar. Mas é importante a gente lembrar que a gente confessa a fé para Deus. Ou seja, aliás, a gente confessa diante de Deus, mas especialmente a gente está confessando a fé para o mundo. Certo? Diante de Deus nós confessamos aquilo que Ele nos trouxe das suas verdades, da sua palavra, certo? À luz ou através dos apóstolos, mas nós confessamos, e o desafio continuado do cristão e da igreja é confessar essa fé para o mundo, para as pessoas do mundo. O mundo precisa conhecer e saber quem é esse Deus triuno que nós cremos, adoramos e servimos, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Você pode usar postura de oração ao confessar a sua fé. Isso muitas pessoas preferem assim, diante do altar. Ou como eu costumo fazer diante do altar. E os membros da Congregação Cristo, os meus paroquianos, já viram que eu gosto de ficar olhando para as pessoas, voltado para as pessoas e ficar olhando para elas quando nós confessamos a fé. Justamente dizendo que nós confessamos a fé uns para os outros, e essa fé nós confessamos para o mundo. Um dos teólogos da IELB disse certa vez o seguinte, que o ideal seria nós todos virarmos de costas para o altar nesse momento e olharmos para fora da porta da igreja confessando a nossa fé. Chamando atenção justamente para esse desafio continuado do cristão, porque é fácil nós confessarmos a fé dentro da igreja, uns para os outros, dentro desse contexto confortável, certo? Mas é um desafio cada um confessar a fé no Deus triuno para o mundo. E a partir justamente dessa confissão, nós vemos quem são aqueles que são chamados de cristãos, quem pode ser considerado cristão, mesmo diante dos diferentes grupos religiosos, e quem não. Justamente por essa confissão tão clara, tão precisa, tão maravilhosa que é o credo apostólico. Então, junto, vamos confessar a fé e você usa a postura que você sentir melhor. Você prefere postura de oração? Ótimo, não tem problema nenhum. Eu vou ficar olhando aí para a tela? Ok, ótimo, sem problemas nenhum, assim como eu estarei fazendo
então, neste momento. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno no terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Muito bem, feitas as considerações, então, e esse momento de confissão de fé, nós seguimos, então, com o momento, então, do estudo. Também aí o abraço a Nelly Miller, né? Deus abençoe Dona Nelly também nesse momento do estudo, a Malice Petri, né? Que está se unindo também a nós, e o Arno Piper, lá de Jaru, Rondônia, acho que deve ser o nosso participante mais longínquo aí, de mais longe, né, seu Arno? Satisfação tua presença aí, né? Forte abraço para ti e para tua família. Deus guarde e abençoe esse povo de Rondônia. Então nós seguimos aí o estudo, então a obra de Cristo, a introdução. O autor do estudo conta uma história. Vamos ver se ao final da leitura da história você lembra de alguma coisa. Se você consegue captar essa história. O que é um desafio bem interessante então para nós agora. Jorge é o nome do personagem que aparece aqui. Ele sempre acreditou que a sua vida estava bem estruturada. Ele não era rico, mas tinha o suficiente para se sentir seguro. Ele tinha um bom carro, uma casa confortável e uma televisão enorme. No bairro onde morava, ele era conhecido como um homem tranquilo, dedicado ao trabalho e também à sua família. Embora não fosse religioso, cultivava alguns hábitos, como recitar uma breve oração pela manhã e usar um cordão que acreditava trazer proteção. Mas a vida deu uma reviravolta. Aos 52 anos, Jorge começou a sentir dores persistentes. Achou que era um cansaço, fruto das longas horas no escritório, porém os exames revelaram algo mais sério. Então, ele precisou ser internado e os dias no hospital foram difíceis e dolorosos. No quarto de hospital, cercado por aparelhos e paredes brancas, Jorge teve tempo para pensar. Ele lamentou porque a sua poltrona favorita não estava ali para aliviar o desconforto das noites sem sono. O saldo bancário, fruto de anos de economia, não podia comprar a paz que ele tanto precisava. O que aconteceria com a sua vida? Ele não sabia ao certo. Jorge tinha muitas perguntas, mas não encontrava resposta para nenhuma delas. A história de Jorge é uma história comum e o final não é feliz. Então a Bíblia, no entanto, revela como Deus mudou esse final, trazendo paz e esperança para Jorge. Afinal, como Deus nos resgatou de uma vida vazia e passageira e nos trouxe para o reino eterno? Então esse é o questionamento que o autor do estudo então nos traz. Eu quero destacar aqui, a começar, o primeiro parágrafo, né, quando fala aqui que Jorge ele tinha uma vida estável, uma vida tranquila. Ele se sentia seguro com as condições que ele tinha, o seu status social. Era uma pessoa conhecida como tranquila, dedicada ao trabalho, à família, uma pessoa de bem na sociedade. E o texto aqui, o que chama atenção, né, embora não fosse religioso, ele tinha alguns hábitos, como recitar uma breve oração pela manhã e usar um cordão que acreditava trazer proteção. No final, o texto diz, né, que depois ele impactado, né, com uma doença, agora passando a estar no hospital, ele viu que tudo aquilo que ora trazia confiança para ele e estabilidade na vida, então não significava mais nada. Ou seja, ele vivia um vazio existencial, um vazio espiritual,
ele vivia sem resposta a muitas perguntas. E essa é uma história, assim como talvez bilhões de histórias espalhadas. Quero aqui destacar também o seguinte, né, que ele, embora fosse religioso, cultivava alguns hábitos, como recitar uma breve oração pela manhã e usar um cordão que acreditava trazer proteção. Nós sabemos que todo ser humano ele tem algumas necessidades a serem satisfeitas. E uma das necessidades são as necessidades espirituais que a gente tem. A gente não tem apenas as necessidades físicas, né, básicas, mas uma outra necessidade básica humana é suprir as necessidades, então, espirituais. A gente sabe que existem muitas espiritualidades, e isso até é reconhecido como saudável hoje pelos médicos, por aqueles instrumentos que cuidam da saúde das pessoas nos dias de hoje. Muitos dizem que ter qualquer espiritualidade traz benefícios para as pessoas, como no enfrentamento das tribulações, dos problemas, ou estar diante de doenças, ou seja, qualquer tipo de espiritualidade traz algum benefício. Por exemplo, a espiritualidade do Jorge também trazia algum benefício para ele. Eu fazer aquela oração de manhã e usar aquele cordão que ele acreditava trazer proteção. Isso trazia um benefício para ele. E podemos ver que hoje também, talvez muitas pessoas vivem uma espiritualidade parecida. Eu faço oração, né? Ou eu faço diariamente uma oração, eu decorei uma oração. Eu uso um cordão também com crucifixo, isso me traz proteção. Alguns ainda usam um cordão, quem sabe com uma imagem, um ídolo, um santo, ou outros amuletos, e eles acreditam que aquilo traz proteção para eles, diante de tribulações, diante dos perigos, diante do dia a dia. Quantos são aqueles ainda que adoram Alá, um outro Deus, ou adoram Buda, confiam talvez nos horóscopos, e ouvindo-os se sentem fortalecidos e guardados e mais incentivados nesse dia ou naquele dia. Por quê? Porque os astros lhes são favoráveis nesse dia. Hoje estou mais para a riqueza, para o trabalho, ou mais para o amor, para o relacionamento, para grandes negócios. E a pessoa confia, muitos confiam nisso. Podem saber que também, inclusive, aqueles que estão em seitas, podemos dizer assim, que estão em caminhos errados, que não reconhecem o Deus triuno que nós confessamos, Pai, Filho e Espírito Santo, se sentem seguros, talvez pelas obras que fazem, e sentem um benefício espiritualmente. Podemos pensar naqueles que frequentam, talvez, outras seitas, como centros espíritas. Por que pessoas participam em locais que usam a Bíblia, que distorcem quem é Jesus, não reconhecem Jesus, e porque com certeza se sentem bem, ou talvez são acolhidos, se sentem abraçados dentro desses contextos espirituais. E sentem algo bom para si, para a sua vida, para seguir em frente. Talvez por isso frequentam ou buscam satisfazer a sua necessidade espiritual dentro desses contextos também. É por isso que talvez alguns buscam inclusive a feitiçaria, os benzimentos, os curandeirismos, porque sentem benefícios através dos benzimentos, né, nos curandeirismos. Eles confiam naquilo e acabam sendo beneficiados de uma certa forma, talvez por essa sua fé nessas práticas de feitiçaria. Poderíamos falar daqueles que inclusive estão ligados ao diabo diretamente, fazendo também outros rituais pelas esquinas, pelas ruas, ou talvez invadindo até propriedades alheias, os cemitérios, e fazendo outros rituais, buscando benefícios para os seus, aqueles que contratam esses serviços, e assim por diante. Poderíamos falar de muitos tipos de espiritualidade. Poderíamos falar aqui, talvez, até daqueles que, aqui no Vale do Taquari, talvez vão diante da imagem do Cristo, a maior imagem aqui do país ou do mundo, aqui presente no Vale,
onde muitos vão ali beijar a imagem ou estar aos pés, pagando promessas ou buscando benefícios, né, diante desta fé, diante dessa imagem. Poderíamos falar de muitas outras situações. Então, dizer que qualquer tipo de espiritualidade vai trazer algum benefício para a pessoa, certo? No entanto, é importante lembrar o seguinte, que somente Jesus vai resolver o problema do pecado do ser humano. Somente Jesus tira a pessoa de uma vida vazia e sem propósito. Vida vazia, ou seja, só Jesus nos livra de uma vida vazia e passageira que caminha para o inferno, para a condenação, porque sem Jesus qualquer tipo de espiritualidade pode trazer benefício, mas só Jesus pode trazer perdão, salvação e vida eterna. Somente Jesus vai dar sentido e propósito para a nossa vida aqui, terrena, diante de Deus, diante do próximo e também diante da eternidade. E aí vocês podem viver como as pessoas elas são iludidas, enganadas nesse mundo. E é claro que, em quantos contextos religiosos, podemos falar de muitos contextos até religiosos onde se usa a Bíblia e instiga as pessoas a confiarem na própria Bíblia, deixando ela aberta, talvez lá no Salmo 91, que é um belo salmo da Escritura, a casa está protegida, né? A minha família está protegida e assim por diante, transformando ela num amuleto, ou pregando orações atrás da porta da casa, ou assim por diante. Ou ainda participando lá daquelas igrejas, né, das paredes pretas, onde em nome de Jesus se proclama a solução de todos os problemas. Onde se proclama, talvez, solução para os problemas de relacionamento, né, financeiro e assim por diante. Ou seja, onde tudo está resolvido e solucionado, em nome de Jesus. Mas podemos pensar também no nosso contexto religioso, luterano, talvez quantas são aquelas pessoas que acham que pelo simples fato de terem o nome escrito na congregação como membro, eu sou membro da congregação, vou citar o exemplo, né, da Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul. Ou lá da Igreja Luterana, lá de Santa Maria, né, de Jetibá, conforme a dona Nelinha Kister, né, Vyant, que nos saudou aqui, né, eu imagino que seja lá da nossa congregação. Mas, enfim, às vezes a pessoa cria, né, e se satisfaz pelo simples fato de ser membro e se sente segura dentro dessa circunstância. Mas é importante dizer assim, que qualquer espiritualidade traz benefícios, sim, porque quando a pessoa está com sede e tomar água suja, poluída, vai trazer algum benefício? Vai matar a sede? Se a pessoa está morrendo de fome, né, e encostar em qualquer lixeira e usufruir alimentos contaminados no seu desespero, na sua situação, ela vai ter benefício? Sim, ela vai matar a sua fome. Mas e quais são as consequências dessa espiritualidade? Não esqueçamos que somente Jesus, que é o Deus e homem, que teve a vida marcada pela cruz, pelo sofrimento em nosso favor, nós somos filhos de Deus. E temos os problemas espirituais saciados. E Jesus, quem bebe desta água, então, que Jesus oferece, a água da vida, Jesus é a fonte da água da vida. O Espírito Santo é a água da vida. Somente quem bebe dessa fonte, né, que é Jesus, pelo Espírito Santo, tem a fé verdadeira, tem a certeza do perdão, da salvação, da vida eterna, tem o vazio existencial do peito e da alma verdadeiramente preenchidos. E pode seguir na certeza do céu na hora da morte e na certeza da sua presença aqui em todos os dias, em todos os momentos. Essas são as verdades de Deus. Então, nem todo aquele que me chama de Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ao fato de eu ser membro de uma igreja, filiada a uma congregação, que seja oficialmente cristã, que talvez realmente seja, não garante a salvação de ninguém.
né? Mas o fato de eu estar em Cristo e viver essa fé, essa espiritualidade, sendo alimentado continuamente na ação do Espírito de Deus, pela palavra, pela Santa Ceia, vai fazer com que eu permaneça na fé e seja edificado, então, na fé. Então, afinal, como Deus nos resgatou de uma vida vazia e passageira e nos trouxe para o reino eterno? Gente, por Jesus, o sacrifício de Cristo. Unicamente por Jesus. Então é importante seguirmos com Jesus e nas certezas que só Ele pode dar para você e para mim. Que você possa ser fortalecido continuamente nesta fé na ação do Santo Espírito pela palavra. O batismo é um só para toda a vida. Depois, ser alimentado e fortalecido na fé pela palavra, pela Santa Ceia, onde Jesus vem com seu corpo e sangue, mediante a palavra, para nos dar a certeza do perdão, da salvação, da vida eterna. Nos fortalecer nessa espiritualidade que nos conduz bem, com propriedade aqui para a eternidade. Sem enganos e mentiras, mas com a verdade clara e que faz toda a diferença para nós. Agora vamos à leitura do texto. Convido você a abrir 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 23. Então é o texto base para o estudo, então, desta noite. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 18 ao 23, que vou ler aí conforme a versão NTLH, nova tradução na linguagem, então, de hoje. 1 Pedro 1, 18 a 23, que lê, então. Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito e nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nesses últimos tempos em benefício de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim, a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com um coração puro. Pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo como filhos de um Pai que é imortal e não de pais mortais. Até aqui, então, a leitura do texto que é base para o estudo, então, dessa noite. O primeiro comentário que nós temos pelo autor do estudo diz o seguinte, né? A primeira carta de Pedro, ela foi escrita para cristãos que estavam passando por sofrimentos e perseguições. Eles são incentivados a ficarem firmes, lembrando que receberam uma nova vida e um futuro glorioso com Deus. Qual é o destaque aqui que faço neste momento? Nós mencionamos antes dos tipos de espiritualidade, que todos trazem algum benefício, isso é um fato, mas não resolvem o problema do pecado, ou a questão diante de Deus, que é eterna. Qualquer espiritualidade pode trazer benefício. A água suja, alimento contaminado, traz benefício, mas tem as consequências. Certo? Assim também com relação às questões espirituais. Então, quando vocês ouvirem dizer que ser cristão significa não viver sofrimentos e perseguições, problemas, você já sabe que isso não são verdades. Dentro da chamada teologia da glória, né, que é divulgada por muitos grupos religiosos aqui e no mundo todo, é algo que está à frente, porque isso tudo, ou seja, a glória, a prosperidade, são símbolos da presença e da grandiosidade de Deus sobre as pessoas, ou seja, são marcas da nova vida, ou seja, de que as pessoas são alguém muito especiais, ou seja, que elas são muito especiais para Deus. São provas de que as pessoas estão no caminho certo. Agora, olhemos agora aqui para o texto, o que o texto diz aqui. Então, a vida dos cristãos estava sendo marcada pela cruz, isso é a chamada teologia da cruz. Eles passavam por sofrimentos e perseguições. Agora, querido irmão, querida irmã, o fato de você, ora, estar sujeitos a tribulações, sofrimentos, perseguições, a dores, a lutas, isso não significa que você não seja cristão, muito pelo contrário. Ora, você pode estar sendo provado na sua fé. Que Deus permite, ora, provações, sofrimentos, ora,
para nos lapidar, talvez nos aperfeiçoar espiritualmente, nos firmar ainda mais. Segundo lugar, talvez para nós testemunharmos a fé para o mundo, porque na tribulação a gente testemunha a fé para o mundo. Em terceiro lugar, Deus permite, ora, tribulações, sofrimentos para o cristão, talvez como disciplina, talvez para corrigi-lo, trazê-lo de volta, que nem um pai que disciplina um filho, que busca acertar o passo e a vida, então, do filho para o caminho certo, pois quer o bem dos seus filhos. Um pai, uma mãe, normalmente, não querem o mal dos seus filhos, certo? Mas o texto diz aqui que essa carta, então, de Pedro, ela foi escrita para quem? Para os cristãos que sofriam e que eram perseguidos em virtude da sua fé. Mas eles foram lembrados e fortalecidos já no início da carta de que eles precisavam permanecer firmes. E para permanecer firme, a gente precisa ser alimentado na fé continuamente na palavra e na Santa Ceia. Não esqueça disso. Você precisa disso. Para permanecer firme na fé, você precisa ser alimentado continuamente. Para permanecer na ação do Santo Espírito nessa fé, ser edificado espiritualmente. Não se tornar novamente escravo do diabo, do mundo ou da carne. Ou não cair em princípios, conceitos e valores que o mundo anda oferecendo, por vezes até usando a Bíblia. Ou como se fosse usando a Bíblia, mas como se quer, porque o diabo usa a Bíblia também como ele quer. Ele distorce as verdades. Como precisamos estar atentos justamente a isso e termos cuidado de que fonte nós bebemos. Jesus, ele é a fonte da água da vida. A água da vida é o Espírito Santo, que nos põe a fé e nos dá os frutos que a gente precisa. Eu chamo a atenção nesse momento agora para o versículo de número 18, que diz assim: você sabe o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como ouro ou a prata. Então nós fomos resgatados. O autor do estudo aqui cita a história do Êxodo, lá em Êxodo capítulo 6, onde o povo de Deus do Antigo Testamento, que estava escravo no Egito, foi liberto poderosamente por Deus e depois conduzido através do deserto rumo à terra prometida. Assim nós, então a alusão é nós também, no sangue de Cristo, não foi com ouro ou com prata, nós fomos libertos da escravidão do diabo, do mundo e da carne, e agora nós somos dirigidos pelo deserto da vida rumo à terra prometida, que é o céu. Olha que bacana. Como o povo de Deus foi dirigido pelo deserto, e deserto a gente sabe que é deserto, tem as suas lutas, tem as suas tribulações, mas Deus guarda a nós também no deserto dos dias de hoje, rumo à terra prometida. É fato que por vezes vivemos alguns oásis, ou seja, ali onde é que tem tudo, não falta nada, mas por vezes há momentos que vivemos e sentimos, ora, o calor do deserto, mesmo que Deus ponha uma nuvem sobre nós para amenizar as consequências. Ou ora sentimos dificuldades e os problemas da vida no deserto, mas Deus providencia o alimento, talvez não como gostaríamos, mas Ele busca nos suprir nas nossas necessidades básicas. Então é assim, vocês foram resgatados em Cristo do reinado do diabo, do mundo e da carne. Vocês passaram a estar sob o reinado de Jesus. Vocês foram libertos da vida inútil que os pais legaram. O que isso quer dizer no texto aqui? Isso quer dizer que as crendices, essas coisas passageiras e superstições, esses rituais, esses elementos religiosos que trazem os benefícios, mas não resolvem o problema do pecado, por vezes, e na maioria das vezes, são herança dos próprios pais. Quem ensina as crianças essas crendices e superstições? Os pais. Então nós fomos libertos desses rituais e elementos religiosos que não resolvem o problema do pecado. Agora, que bênção aqueles que já podem dizer, mas meu pai, minha mãe já me ensinaram isso. Eles já não eram escravos desses rituais e elementos religiosos que passam de geração para geração. Mas o povo aqui, que recebeu essa carta de Pedro, eles viveram muitas espiritualidades vazias, muitas crendices, superstições, muita idolatria, adoraram muitos deuses falsos,
buscaram benefícios em muitos lugares que não deveriam, beberam muita água suja, muito alimento contaminado, por causa dos seus antepassados. E por isso o texto aqui justamente fala, vocês foram libertos da vida inútil que os seus pais lhes legaram, ou seja, lhes ensinaram, lhes marcaram, né? E aí o versículo 19 diz, vocês foram libertos pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito e sem mancha. É por isso que eu não consigo ver uma árvore de Páscoa sem o cordeiro pascal em cima. Aquela ovelha, né, que é o cordeiro de Deus carregando a bandeira da vitória. Esse é um símbolo do cristianismo mundial, o cordeiro pascal, né, o cordeiro vencedor. Então ele que carrega a bandeira da vitória sobre o pecado, a morte e o diabo, porque ele morreu e ressuscitou. Então Jesus, o cordeiro sem defeito, sem mancha, resolveu aquilo que nada poderia resolver, exceto Jesus. Então Jesus é o cordeiro perfeito. Não tinha outra forma de Deus salvar o mundo, era o plano único. Não tinha plano A, B, C, não, era plano A. Só tinha plano A, só tinha Jesus que poderia. Por que Jesus tinha que ser Jesus para ser o Salvador? Porque Jesus, o Salvador, ele tinha que ser Deus e tinha que ser homem. Ou seja, ele tinha que ser as duas coisas. Porque ele precisava ser Deus para espiar a ira de Deus, ver a conta dos pecados da humanidade. Em segundo lugar, ele precisava ser Deus para vencer o pecado. Senão ele já nasceria contaminado pelo pecado de Maria. Maria pecadora, Jesus foi concebido no ventre de Maria e venceu o pecado já na concepção, pela natureza divina. Senão ele também nasceria pecador, que nem nós seríamos concebidos, que nem nós somos concebidos no pecado. Jesus já teria sido concebido no pecado. Mas pela natureza divina, ele já venceu o pecado na concepção. Venceu o pecado a vida inteira, ele não pecou pela sua natureza divina. Do contrário, ele pecaria que nem nós. Vencer a morte. Se ele não fosse Deus, como ele ressuscitaria no domingo da Páscoa? Vencer o diabo. Se ele não fosse Deus, como ele venceria o diabo, o anjo mais poderoso que Deus criou? Olhem só, então ele tinha que ser Deus, em primeiro lugar, tá? Para ver a conta dos nossos pecados, espiar a ira de Deus. Isso é Catecismo Menor de Lutero, talvez vocês vão lembrar disso. Vencer o pecado, vencer a morte e vencer o diabo. Agora, por que Jesus, o Salvador, tinha que ser homem também, verdadeiro homem? Para assumir o nosso lugar. Para assumir o nosso lugar e, primeira coisa, ser santo por nós. Satisfazer a sede de santidade que Deus tem no homem. Deus diz assim, santo sereis porque eu, o vosso Deus, sou santo. Então o ser humano precisa ser santo. Jesus foi santo por nós. Em segundo lugar, para satisfazer a justiça de Deus. Ele tinha que ser homem, assumindo o nosso lugar, cumprindo os mandamentos e pagando os pecados. E aí ele disse, está consumado. Então ele era o sacrifício perfeito, sem mácula, ou seja, ele não tinha pecado, era o sacrifício ideal. E quando ele lá no alto da cruz exclamou, está consumado, a cortina do Santo dos Santos se partiu de alto a baixo e todos os rituais, todas as restrições, todos os cerimoniais, sacrifícios do povo de Deus do Antigo Testamento terminaram por ali. No Antigo Testamento, o batismo era circuncisão no 8º dia, só os meninos. Agora, Jesus disse, todos têm que ser batizados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A segunda coisa importante, né? A Santa Ceia era um cordeiro assado com pão sem fermento, apontando para o Cordeiro de Deus. No sangue do cordeiro o povo era perdoado. Agora é o pão e vinho mediante a palavra. Antes o povo levava e fazia sacrifícios, agradecendo, pedindo perdão e assim por diante. Agora nós levamos em gratidão, dedicamos a vida, tempo, dons e bens para agradecermos a Deus pelo perdão, pela salvação, pela vida eterna, pelas bênçãos então recebidas então de Deus. Ou seja, vivemos agora o Novo Testamento. Os alimentos, nós podemos comer todo tipo de alimento, né? As bebidas, da mesma forma. A diferença entre o remédio e o veneno está sempre na dose, isso é importante, né? O cuidado, quanto a alimentos, quanto a bebidas. O culto, no Antigo Testamento, tinha que ser o sábado. Hoje não há mais regras sobre isso. Hoje tanto faz o dia, porque Jesus é o Senhor do sábado. Desrespeitar o sábado no Antigo Testamento era desrespeitar Jesus. Agora,
o que acontece hoje na prática precisa ter um dia da semana. Se não for o sábado, pode ser o domingo, ou pode ser qualquer dia da semana. Importante que a gente tenha um dia de descanso dedicado ao Senhor, ou seja, que seja um descanso santificado e abençoado, porque isso vai fazer a diferença na nossa vida. Nós vamos viver melhor, mais felizes com a graça e a bênção de Deus, certo? Independente do dia que seja, mas isso não nos isenta de ter um dia. A gente precisa ter um dia de descanso e onde ele seja abençoado pelo ouvir, pelo estudar da palavra, então, do nosso Deus. Certo? Não quer dizer que tem que ser no mesmo dia, mas seria o ideal. Mas senão um dia pode ser o descanso, mas a gente precisa ter um dia de culto regularmente, semanalmente, então, para o nosso Deus. Então pense nisso, em como nós estamos levando justamente e cuidando das nossas necessidades, então, espirituais. Então, que nós sejamos, pelo Espírito Santo, levados a isso, a valorizar o momento do culto, de gratidão, de fortalecimento, onde somos abraçados por Jesus, onde recebemos a sua bênção, onde somos orientados por Ele, né? E, aliás, a igreja é o último lugar que cada um deveria deixar de participar. E não esqueçam da vida de oração, vida de leitura da Bíblia, da palavra, de devoções, estudos bíblicos. Que bom que você participa conosco aqui, que você está aqui se unindo a nós também nessa noite, né? Eu vejo meu pai e minha mãe, Bertoldo Arenilda Hartmann, lá de Horizontina, o Arlindo Schmidt, se não me engano, lá de Pranchada ainda, né? Então, forte abraço para ti, Arlindo, né? A Regina Binchen também, a Hilga Ferrari, a Mara Alta, a Zona Verna Gitz. Que bom que vocês estão aqui. E isso é muito importante, certo? Para sermos fortalecidos na fé em Jesus, que preenche o vazio do peito e da alma, que resolve o problema do pecado, da eternidade, e que garante a presença de Deus aqui na nossa vida. É essa espiritualidade que nós agora podemos viver, né, por Cristo. Isso é graça, é bênção do nosso Deus, então, em Jesus. Tá? Então, assim que fomos libertos, certo? Em Cristo, o Cordeiro sem defeito, sem mancha, sem mácula. Eu destaco agora o versículo 20. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nesses últimos tempos em benefício de vocês. Agora vejam só. Antes da fundação do mundo, antes de Deus criar o universo, ele já tinha decidido que criaria Adão e Eva, já tinha decidido que ia criar vocês, dar vida para você que participa aqui do estudo nessa noite, dar vida para a tua família, e já tinha decidido que vocês seriam dele na união com Cristo Jesus. Olha que mensagem maravilhosa. Então nós existimos pela vontade amorosa, misericordiosa do nosso Deus, e mais, pertencemos então duas vezes a Deus. Primeiro por criação, segundo por Jesus, que morreu e deu a sua vida em resgate por todos. Então cuidado com as teologias que tiram vocês de Jesus. Cuidado com as teologias que criam outros mediadores entre Deus e homens. É só Jesus. Não há outro Deus que salva e não há outro mediador entre Deus e os homens, exceto Jesus, o Deus e o homem que deu a vida para salvar a toda a humanidade. Então, ele foi revelado, né? O plano da salvação já estava decidido antes da fundação do mundo. Jesus iria executar o plano salvífico da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, certo? Agora o versículo de número 20, ainda um comentário do autor, diz assim: mas foi manifestado nesses últimos tempos, Cristo foi revelado em um momento específico da história, com sua encarnação, ministério, morte e ressurreição. Aquele que é Deus tornou-se um ser humano para redimir a humanidade. Ou seja, não tinha outro jeito. O diabo não achou que Deus pagaria o preço, Deus pagou. O único jeito era Deus se fazer homem. E Deus, Filho, se fez homem. E fez o que era preciso. O versículo 21 diz: por meio dele vocês creem em Deus que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. Então, a nossa fé e esperança não estão firmadas em que seres humanos dizem, ou inventam, ou pensam, ou acham, ou assim por diante, mas estão reveladas no que Deus diz para nós. Ele é o único, então, mediador pelo qual os seres humanos podem ter acesso a Deus.
Jesus, em João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Sem Cristo não é possível conhecer ou confiar em Deus também de maneira salvadora. Sem Cristo, gente, não tem salvação. Né? Sem Cristo, a pessoa fica buscando salvação por obras, por aquilo que faz. Ou talvez no seu esforço, né? Na sua dedicação, ou no esforço e dedicação de outros. E a gente sabe que esses não são caminhos de salvação. Mas apenas Jesus Cristo que fez tudo por nós. Eu destaco aqui também nesse momento, então, 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 4 ao versículo de número 6, que diz o seguinte, 1 Timóteo, capítulo 2, então, aliás, 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 4 ao 6, que leio assim, ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade, pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com seres humanos. Na linguagem tradicional diz uma só pessoa que une Deus. Aliás, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O ser humano Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. E esta foi a prova dada no tempo certo de que Deus quer que todos sejam salvos. E isso é maravilhoso, né? O versículo 22, ainda do texto de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, diz assim, agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com todo o coração. Então, tendo purificado a alma pela obediência à verdade, a purificação ocorre como resultado de receber e submeter-se à mensagem da verdade, ou seja, a boa nova de Cristo. Na boa nova de Cristo, nós satisfazemos esse plano perfeito do nosso Deus e vivemos as suas palavras, as suas bênçãos nesta vida e para a eternidade. O versículo 23, pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo como filhos de um Pai que é imortal e não de pais mortais. Então, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, a natureza viva e eterna da palavra de Deus assegura que ela continuará sendo eficaz em todas as gerações. Ela não apenas comunica a mensagem de salvação, mas também sustenta os cristãos em sua vida de fé e santificação. Ou seja, o jeito de Deus nos guardar nessa espiritualidade, ou seja, nesta fé que é Jesus, que resolve o problema do pecado, é a ação continuada pela palavra, então pela Santa Ceia. Ou seja, é uma palavra viva e eficaz. Então, nós, pelo Espírito Santo, o Espírito Santo, aliás, age pelo batismo, pela palavra e pela Santa Ceia. E assim o Espírito nos edifica em Cristo, nos guarda de cairmos novamente na escravidão do diabo, do mundo e da carne, onde nós somos capacitados também a vivermos uma vida orientados pela palavra de Deus, vida de santificação, é a vida do cristão a partir da fé, que ele permanece nessa vida seguindo as suas orientações e conselhos, onde Cristo domina sobre nós, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador, e assim nós vamos seguindo nesse amor, nesse cuidado de Jesus, que também é o nosso bom pastor, que deu a vida em resgate, então, por todos. Eu passo aqui adiante, o tempo passa depressa, né? Na página 100 do livrinho, quem tem ali, acontece uma revisão, na verdade, do estudo daquilo que falamos até aqui. Então, não vou destacar essas questões nesse momento. Lembremos que é em Cristo que Deus nos livrou dessa vida vazia, sem propósito. Então, a nossa vida aqui, e com tudo que somos e temos, tempo, dons e bens, agora tem propósito, especialmente louvar e adorar a Deus. A edificação do reino de Deus, ou seja, queremos servir na igreja, na família e no mundo. Tudo aquilo que Ele nos deu, administrar primeiro para a honra e glória de Deus, o nosso bem e o bem do nosso semelhante. Uma vida com sentido, com propósito, coisa que o Jorge não viveu, certo? De repente, no final, diante da circunstância, da doença, das fragilidades, ele viu que aquilo que ele vivia não preenchia o seu coração, a sua alma, e que ele tinha uma vida espiritualmente vazia,
Que Deus nos guarde então em Jesus, porque aí nós não vamos viver essa decepção, esse sofrimento, porque é uma situação triste de sofrimento. Qualquer espiritualidade traz benefício, mas não resolve o problema do pecado, da eternidade com Deus. E com certeza, somente aquilo que o Espírito Santo pode fazer agindo em nós, é que nós temos tudo o que precisamos para realmente sermos felizes aqui, entre meio a todas as situações. Nós falamos dos frutos do Espírito Santo, né? Amor, alegria, paz, paciência, humildade, benignidade, fidelidade, humildade, domínio próprio e tudo mais que a gente venha precisar no dia a dia. Bom, guarde no coração, querido irmão, querida irmã. Eu vou fazer uns destaques aqui. Jesus é Salvador. Não tem outro. Vamos com ele e vamos bem. Jesus é Deus e homem. Se ele não fosse Deus e homem, ele não seria Salvador. Por que o diabo ataca tanto, ora a natureza humana de Jesus ou ora a natureza divina? Porque se alguma coisa dessas faltasse para ele, ele não seria Salvador. Essa é a verdade. E fiquem atentos a isso. Muitos até falam de Jesus Salvador, mas não creem como Salvador. Para muitos, Jesus, por exemplo, é um grande médium, um grande espírito desenvolvido dentro do seu tempo. Falo aqui do Espiritismo, ou mesmo diante das testemunhas de Jeová, por exemplo, Jesus ele não é Deus e homem, mas ele é tipo um anjo poderoso que veio a dar mais uma oportunidade para nós nos salvarmos, participando dos encontros, dos salões do reino, ou divulgando a doutrina de porta em porta, porque daí assim as pessoas são salvas. Olha só. Poderia falar de outros grupos antitrinitários que não reconhecem o Deus triuno, né? Mas lembremos, Jesus é Deus e homem. Foi Deus Pai, criou o universo pelo poder da palavra. Em João 1 lá nós lemos, a palavra se fez carne, essa palavra é Jesus. Ele é o Salvador. E o ponto 3, Jesus é o Senhor. Não há outro. Ele nos redimiu e libertou da escravidão do mal. Assim pertencemos a ele e vivemos sob a sua autoridade. Então Cristo venceu o pecado, a morte e o diabo, trazendo para nós uma vida de santidade, amor fraternal e comunhão com Deus. Essa nova vida é a partir de Cristo. O ponto 4, Jesus é mediador. Então Cristo intercede continuamente por nós diante do Pai. Hebreus 7:25, Romanos 8:34, 1 Timóteo 2:5, né? Por meio dele que nós cremos e temos acesso a Deus. Então, além disso, pela palavra de Deus e ação do Espírito Santo, ele nos sustenta, nos santifica e nos guarda. E isso é maravilhoso. A doutrina bíblica, como eu já disse, é o segundo artigo do Credo Apostólico, né? Creio que Jesus Cristo, verdadeiro Deus, nascido do Pai desde a eternidade, também verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria, é meu Senhor. Ele me remiu a mim, homem perdido e condenado, me resgatou e salvou de todos os pecados, da morte e do poder do diabo. Não com ouro ou prata, mas com seu santo e precioso sangue e sua inocente paixão e morte. Ele fez tudo isso para que eu lhe pertence e viva submisso a ele em seu reino e o sirva em eterna justiça, inocência e bem-aventurança. Assim como ele ressuscitou dos mortos, vive e reina eternamente. Isto é certamente verdade. A explicação de Lutero, referente ao segundo artigo, que é a obra de Jesus, segundo artigo do Credo Apostólico. É uma citação aqui do livro de Concórdia, né, Catecismo Menor, segundo artigo. Seguimos para a conclusão do estudo dessa noite. Então, Deus nos resgatou de uma vida vazia e sem propósito por meio do precioso sangue de Cristo, o Cordeiro perfeito e sem mácula. Então, esse resgate planejado desde antes da fundação do mundo é a expressão do amor eterno, então, de Deus, manifestado na encarnação, morte e ressurreição de seu Filho Jesus. Então, como Salvador, ele nos libertou do pecado, nos reconciliou com Deus. Como Senhor, nos chama para viver sob seu reinado, então, em santidade e amor. E por meio da palavra viva e permanente de Deus, nós somos guiados, então, pelo Espírito Santo a receber constantemente as bênçãos desta salvação, isto é, a pregação da palavra, a absolvição dos pecados e os santos sacramentos. Isso são os cultos, queridos irmãos. Assim, pela fé, tomamos para nós o preço que Jesus pagou na cruz e, unidos com ele, com a sua igreja, seguimos firmes até a vinda do Senhor Jesus. Quando ele virá para nos buscar, então, na morte
ou no dia, então, derradeiro. Que você possa seguir com Jesus e seguir bem. Lembremos, milhões, bilhões de pessoas seguem como Jorge. Vivem uma aparente espiritualidade e disfarçam a necessidade profunda do coração e da alma, do jeito que vivem a sua fé. Também membros da nossa congregação, das nossas congregações, ora frágeis e fracos espiritualmente, se iludem, eu sou membro da igreja. Mas que nós, pelo Espírito Santo, sejamos verdadeiramente fortalecidos em Jesus, na palavra e na Santa Ceia, continuamente, para que essa marca no sangue de Jesus permaneça em nós para sempre. Para que você não seja novamente escravizado a uma vida espiritualmente vazia, sem significado, onde você se apega às coisas terrenas, materiais, às coisas do mundo, ou até uma aparente espiritualidade. E acha que assim está tudo bem, que nós não sejamos enganados pelo diabo, porque ele quer nos levar justamente a essa situação, essa frieza espiritual, descaso com relação a Cristo, a igreja, a palavra, a Santa Ceia, que Deus coloca continuamente diante de nós. Que você possa, pelo Espírito Santo, valorizar a igreja e os meios da graça. E cuidado com as igrejas que ora têm donos. Porque Cristo é o Senhor da igreja. Ele é o dono da igreja. Nós somos, então, servos. E estamos a serviço do reino de Deus. E que pelo Espírito Santo possamos seguir firmes, tendo essa percepção, esse conhecimento, e com certeza, a hora que Deus quiser nos levar, daqui nós já temos o céu. E aqui vem o que vier. Mesmo em sofrimentos, mesmo que ficamos, ora, tristes ou abatidos, por vezes isso faz parte da nossa vida, nós somos novamente recompostos na ação do Santo Espírito para seguirmos firmes com Jesus. Só Jesus salva, só Jesus traz perdão e vida eterna com Deus. Só Jesus nos livra de uma vida vazia e sem significado. Em Jesus as questões existenciais humanas estão respondidas. Sabemos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Então sigam com Jesus e sigam bem. Amém. Seguimos nesse momento com a oração final, dirige a oração e aí oramos a bênção. Também quero destacar com relação, daqui a 2 semanas nós teremos então o próximo estudo, certo? Você já está convidado para participar conosco. Sempre bem-vindo, todos muito bem-vindos. Sempre tendo, então, 2 momentos de estudo, mês a mês, online, além dos grupos que têm o seu estudo presencial, e cada final de semana, o culto sempre do sábado da Congregação Cristo, também ele é transmitido por essa página aqui no Face, da Congregação Cristo. Então, você é sempre bem-vindo, todos os sábados também, às 18 horas, tá? Amanhã à noite nós temos culto em Cruzeiro do Sul, às 20 horas. Na sexta-feira, às 19 horas, culto no Larias. No sábado, então, culto aqui às 18. No domingo de manhã, também às 9 horas. Além de instrução e juventude, de manhã, juventude mirim no sábado de manhã. No sábado à noite, após o culto, também teremos juventude na Congregação Cristo. Esses são os avisos aqui da congregação. Nós queremos, então, falar com Deus, então, em oração. Senhor Deus, eu te agradeço porque me libertaste do mal e de uma vida vazia e sem sentido. Obrigado pelo precioso sangue de Jesus que pagou o preço pelos meus pecados e me deu uma nova vida. Reconheço que Cristo é meu Senhor e quero viver cada dia sob o seu reinado. Ajuda-me a permanecer firme na tua palavra para que minha vida seja transformada por ela. Ensina-me a amar sinceramente as pessoas ao meu redor e a viver uma vida cristã nas vocações que recebi de ti, refletindo a tua graça e o teu amor, em nome de Jesus. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Nos despedimos cantando então mais um hino do Inário Louvai ao Senhor, o hino de número 82. Andam procurando.
razão de viver. Neste mundo mal querem paz receber. Seguem seus caminhos pensando achar algo que pra vida valor possa dar. Mas só Jesus pode dar a razão de viver. Paz, perdão e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Como todo mundo eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar que uma nova vida Ele pode me dar. Mas só Jesus pode dar a razão de viver. Paz, perdão e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Boa noite a todos, sigam com Jesus e sigam bem, e até a próxima oportunidade. Amém.